Os melhores carboidratos para mulheres que passaram dos 30, que passaram dos 40 anos, para perder a barriga e não ficar com aquele bumbum murchinho. É isso que você vai aprender na live de hoje, live feita aqui da minha cozinha, live onde teremos muitos alimentos aqui, vai ter receita também. Essa live ela é muito especial para as mulheres que passaram dos 30 e dos 40 anos e ela é a live número 3 de aquecimento para o nosso grande desafio que começa semana que vem. Nosso desafio Definição 30 Mais começa na semana que vem, na segunda-feira, 8 horas da noite. Eu espero que você já tenha garantido a sua inscrição gratuita no desafio. É do dia 14 até o dia 20 de julho, uma semana inteira. Só que a coisa já começou, a parada já começou, já tivemos live na segunda-feira, live ontem na terça-feira, live hoje sobre alimentação. Tá tudo muito encaixadinho para que você possa ter cada vez mais resultados ficando mais bonita pelada, porque eu afirmo aqui que toda mulher pode ficar mais bonita pelada. E para isso precisa fazer o treinamento correto, seja na academia ou em casa. Isso você já está aprendendo aqui, já tivemos live sobre isso também, e precisa também da alimentação, uma alimentação encaixada que realmente proporcione resultados para você em perda de gordura e em ganho de massa muscular. É impossível não ter este casamento do treino e da alimentação. Para você fazer a sua inscrição, eu facilitei a vida para você aqui. Se você digitar aqui desafio, só isso, comente desafio. Aqui no comentário eu mando para você por direct o link de inscrição para que você possa se inscrever no desafio, receber todos os materiais, todos os e-books, os links das aulas, toda a nossa comunicação é lá dentro, receber os áudios que eu estou enviando. Já comecei o envio de áudios e eu quero perguntar para você aqui que está acompanhando agora. Você está ouvindo os áudios? O que você está achando dos áudios do grupo de WhatsApp? Além disso, quero saber, você assistiu às nossas lives de aquecimento? Fala aqui pra mim, só coloca aqui 1, 2 ou 1 e 2 se você assistiu às lives de aquecimento. Essa é a terceira live. Ontem teve live na academia ensinando exercícios para modelar o corpo feminino, para deixar aquele resultado mais estético nas mulheres. A nossa primeira live foi na segunda-feira, então tem muito conteúdo aqui realmente. Agora a gente está aqui direto da cozinha para falar realmente dos melhores carboidratos. Eu separei 5, mas eu já vi que eu vou ter que abrir alguma exceção aqui e eu decidi fazer uma interação com você também na hora que a gente vai decidir o 5º carboidrato para você ter mais resultados na perda de barriga e em deixar o seu bumbum mais durinho. A câmera está um pouquinho longe de mim, mas a minha visão, graças a Deus, ela é muito boa. Então, mesmo com 42 anos de idade, eu posso ver aqui escrito o que você está escrevendo. Vejo, por exemplo, que a Paula Cafezeiro aqui assistiu a live 1, assistiu a live 2. Deixo dar agora, então, oficialmente as boas-vindas a você nessa nossa terceira live. E eu tô vendo aqui, ó, amando os áudios, a Natália falou, que bom, Natália, que bom, Natália. Aqui a Fernanda também, estou ouvindo os áudios, não falou se está gostando ou não, mas está ouvindo pelo menos, né? Mas eu falei ontem, na nossa live de aquecimento, na segunda, que esses áudios são muito sinceros, eu tiro realmente do coração para me doar mais ainda para você, para ajudar você mais ainda. Isso tudo que eu estou fazendo aqui é justamente para que eu possa ajudar mais você, e eu decidi que se eu mandasse esses áudios que tem uma pegada mais de mentalidade, porque eu vi que é um problema muito grande, às vezes você desanimar, você desistir, porque falta resultado, às vezes é porque o treino é ruim, porque a alimentação é ruim, e aí você acaba murchando, e não, eu não estou falando de murchar bumbum, acaba murchando de murchar a sua energia. E às vezes ouvir alguém que já vive isso há 20 anos, cuidando de milhares de mulheres, talvez seja interessante para você. Então fica o meu convite para que você ouça os áudios do nosso grupo de WhatsApp. E é claro, né, permaneça no grupo de WhatsApp, até porque eu tô pensando aqui, não vou falar o que eu tô pensando, daqui a pouquinho eu falo o que eu tô pensando. No meio do nosso conteúdo aqui, eu vou falar o que eu tô pensando. Então vamos lá, vamos começar então a nossa live, e eu gostaria de fazer aqui um apanhado com você de como que as pessoas normalmente começam um processo de emagrecimento. Você se olhou no espelho, viu que, poxa, tá apertando demais a calça, eu não estou mais me reconhecendo quando eu olho no espelho, eu estou me sentindo mais gordinha, mais pesada, e isso tudo faz você tomar uma atitude. Ah, eu quero começar uma dieta, eu quero começar a fazer exercício. Agora a gente vai falar especificamente
da alimentação. Você vai começar a fazer uma dieta. Beleza. Existe um meme na internet, eu não sei se você já viu, que é de um cara que ele vai fazer uma entrevista de emprego. E ele senta lá na mesinha com o entrevistador e o entrevistador fala assim: querido candidato ao emprego, à vaga de supervisor, como você se define? É uma pergunta para, né? Como é que você se define como profissional, como pessoa? Aí o cara fala: olha, eu começo cortando os meus carboidratos. É o meme, porque tá muito na boca do povo da maromba, de quem faz exercício, que, opa, quer definir mais o corpo? Começa cortando os carboidratos. E esse é um erro muito grande, porque o carboidrato ele não é vilão. Ele nunca foi vilão de um emagrecimento, seja um emagrecimento onde você tem muito peso para perder, ou quando você quer definir mais, tem ali só uma gordurinha aqui ou acolá, o carboidrato não é o vilão. Mas por que existe isso de cortar os carboidratos? Cortar os carboidratos que vai me dar mais resultados em definição. Isso é muito grande porque as pessoas acabam muitas vezes ingerindo carboidratos ruins, no sentido de serem muito palatáveis e muito calóricos. E aí o problema não é o carboidrato em si, mas a quantidade calórica ingerida. Porque como é muito saboroso, fica fácil você perder a mão ingerindo esses alimentos que têm uma quantidade muito grande de açúcar, muitas vezes muita gordura associada também. São os alimentos que são realmente muito saborosos. E aí, quando a pessoa corta esses alimentos, ela acaba achando que, opa, peraí, o vilão é o carboidrato que não me fazia emagrecer. Só que quando ela continua diminuindo cada vez mais o carboidrato, pode até ser que ela perca peso, mas existe uma chance muito grande dela começar a ficar mais murchinha. E principalmente o glúteo. O glúteo ele é uma musculatura muito grande do nosso corpo. Por mais que você não tenha bunda, ele é uma musculatura grande. O tamanho do glúteo, ainda mais do complexo do glúteo, que a gente está falando aqui de glúteo máximo, glúteo médio e glúteo mínimo, ele é grande proporcionalmente no seu corpo. Então, quando você esvazia o seu corpo de carboidratos, e a gente já vai entrar um pouquinho mais nisso, a tendência é ele murchar. E isso é um problema grande porque esteticamente não fica legal, você não se sente bem com isso, e existem outros problemas associados também que eu já vou falar. Mas antes eu quero saber de você aqui. Você já ouviu falar de algumas estratégias que utilizam o carboidrato de maneira mais baixa, como por exemplo, low carb ou a dieta cetogênica? Você já ouviu falar desses tipos de alimentação, dessas estratégias alimentares? Só comenta para mim aqui, por favor. A Sadramento é a primeira live, seja muito bem-vinda aqui, a Edilene chegou agora. A gente está falando aqui, para quem está chegando agora, sobre os melhores carboidratos para você perder barriga e não perder o bumbum junto, não deixar o seu bumbum bem murchinho. Eu não entrei ainda neles porque a gente precisa entender o conceito ainda. Eu tô vendo que várias já ouviram falar aqui, sim, já ouvi falar de low carb, já ouvi falar de cetogênica, maravilha. Isso significa que são estratégias ruins? Não, até porque low carb não significa zero carb. Low carb é apenas uma denominação para quando a sua ingestão calórica tem um pouco menos de carboidrato, proporcionalmente na dieta toda, na alimentação toda. É uma estratégia válida, super encaixada, principalmente quando ela é bem feita. Mas existe um problema porque muita gente acha que low carb é não comer carboidrato. E o low do inglês, eu não sei se você sabe ou não, mas significa baixo. Então é baixo o carboidrato. E eu falo isso, sabe por quê? Porque uma vez eu postei uma receita de uma torta de frango, muito parecida com as que as minhas cascudas têm dentro do Definição Extrema Só para Mulheres, a nossa torta de frango salgada que é fenomenal. E na torta de frango vai farelo de aveia. E aí eu postei isso no Instagram, isso faz alguns anos já. E aí uma das minhas seguidoras falou: poxa vida, deve ser sensacional essa torta de frango. Pena que eu faço low carb. Hã? Como assim pena que eu faço low carb? Só ia farelo de aveia na torta. Farelo de aveia. Farelo de aveia tem pouco carboidrato, tem muita fibra e mesmo assim, mesmo que tivesse muito, qual que é o problema?
provavelmente ela fazia uma dieta low carb que ela tirou da cabeça dela, que ela pegou aleatoriamente na internet e não entendeu que o conceito não é cortar o carboidrato. Você pode comer até tapioca, se você quiser, na sua dieta low carb, desde que no total você tenha ali uma quantidade menor de carboidratos. Dentro dessa estratégia, é lógico, né? Já a cetogênica, você tem uma elevada ingestão de gordura, proteína baixa, carboidrato baixo. Isso é o que manda na dieta cetogênica. E aqui eu não quero falar dos tipos de dieta, mas era só para ver se você já tinha ouvido falar. E essas dietas com pouco carboidrato, seja ela com nome e sobrenome, né? Eu não gosto muito de tratar dieta com nome e sobrenome low carb. Qual que é a sua dieta, William? Cara, minha dieta é a comida do dia a dia. Mas low carb ou cetogênica ou essas estratégias, quando elas têm uma quantidade baixa de carboidrato, nós temos um problema que começa a acontecer. E qual que é esse problema? Alguém chuta aqui qual que é esse problema que começa a acontecer quando você tem uma ingestão muito baixa de carboidrato na sua alimentação? E mais uma vez, tá? Não é que seja proibido, mas a chance de dar certo, ela é muito pequena. Eu quero saber se alguém sabe aqui. Alguém sabe o que poderia dar de problema. Quero ver. Por aqui não tem trembolona, não tem trembolona não mesmo. Hoje em dia o pessoal adora falar de esteroide anabolizante, né? Graças aos nossos queridos podcasts marombas. Imagina, só ver o corpo dessas mulheres tudo feminina aqui, eu vou falar de trembolona. Falta de energia para treinar, maravilha. Fica letárgica, fadigada, baixo rendimento no treino. Será mesmo? Cansaço, será mesmo? Perder músculo, será? Será mesmo? Às vezes a gente fala assim, nossa, pouco carboidrato, vai se sentir mais cansado, mais letárgico, baixo desempenho no treino. A gente usa carboidrato para treinar? Usa. Quem falou isso mandou muito bem. A energia que a gente vai na hora de treinar para ganhar massa muscular ou para preservar a massa muscular é principalmente o carboidrato estocado na sua musculatura. Como é que é o nome desse carboidrato que fica dentro da nossa musculatura? É glicogênio muscular. Carboidrato que está ali paradinho no nosso corpo. Então, se você tem uma ingestão muito baixa de carboidratos, no curto até médio e longo prazo, a tendência é que você fique muito fraca para treinar. Talvez você até se acostume a isso. Beleza, não, eu vou levando do jeito que dá. Só que vai ser muito mais difícil de você treinar com a intensidade que precisa e lembre-se, o treino de musculação, para ele funcionar, é necessário que você progrida. Você vai conseguir progredir toda semana, de semana em semana? É óbvio que não. Tanto que existem maneiras de progredir, as duplas progressões, que você pode progredir pelo aumento da carga ou pelo aumento do número de repetições. Mas a questão é o seguinte, com baixa ingestão de carboidratos vai ficar difícil. Então quem falou do cansaço, quem falou aqui da dificuldade em treinar com intensidade, tá de parabéns, porque é realmente isso que acontece. Mas agora, poxa vida, se eu ingerir uma quantidade interessante de carboidratos, eu vou ter mais dificuldade para emagrecer, não vou? Porque todo mundo fala que precisa cortar o carboidrato. Se eu ingerir mais, eu vou ter energia para treinar. Mas assim, o principal para mim não é só a energia para treinar. Eu quero perder gordura, eu quero perder barriga, eu quero emagrecer, eu quero perder peso. E aí, como é que a gente tem isso jogando no seu dia a dia? Qual que é o problema disso tudo? A questão é, ninguém nunca deixou de emagrecer pela quantidade de carboidratos. Sabia que nós temos estudos científicos de dietas feitas apenas com arroz? Não é para copiar essa dieta não, tá? Mas é só para provar que uma dieta feita só com arroz, as pessoas só podiam comer arroz, se está dentro de uma faixa calórica para a pessoa perder gordura, ela emagrece. Não é um estudo para ser aplicado no dia a dia, mas é para comprovar que, poxa, se eu comer só carboidrato e é uma dieta 100% de carboidrato, você vai ter outros problemas de saúde, mas a questão é, não há problema em relação à perda de peso. Você consegue perder peso. Isso aí já nos faz atinar, faz pensar que, opa, peraí, o carboidrato não é o vilão, não é o problema. Então,
A grande questão aqui é como manejar os carboidratos na sua alimentação para que você perca a barriga. E aqui de uma maneira bem geral, eu queria colocar para você aqui. O que é o interessante? É você comer o máximo de carboidratos dentro de um déficit calórico. O que é o déficit calórico? É ingerir menos calorias do que o seu corpo precisa para que o seu corpo utilize a energia estocada nele. E nesse caso, a energia estocada no corpo, que o corpo pega no dia a dia, nesses movimentos que a gente tá, eu tô parado aqui, tô em pé conversando com você, a gordura é o preferencial. Por quê? Justamente porque quando você vai fazer força, treinar com intensidades mais altas, você exige mais do seu corpo, ele precisa de uma energia mais rápida. Que aí, só para você entender, é ATP e fosfocreatina, mas essa questão é só para abrir um parênteses aqui, e principalmente o carboidrato estocado na sua musculatura. Então, o grande segredo para você emagrecer com qualidade, em relação a, óbvio que eu estou falando em relação à alimentação e principalmente carboidratos aqui. Quando a gente fala disso tudo, e a gente vai falar muito também dessas estratégias para você perder barriga e não perder bumbum, porque é óbvio que o treino precisa estar em dia. É por isso que no nosso desafio vai ter treino completo. Tudo explicadinho, vai ter treino completo, vão ter outras estratégias demonstradas lá dentro das nossas aulas, mas aqui eu só abri um parênteses, como a gente está em semana de aquecimento, é justamente para ajudar você mais. Eu pego de tudo aquilo que precisa, eu trouxe aqui hoje a questão do carboidrato. Então aqui a gente está dissecando. E para você entender, então, é déficit calórico com o máximo de carboidrato. Mas como é que eu faço isso? Eu preciso ficar contando calorias? Sim, você pode contar calorias, você pode pesar os alimentos, pode fazer tudo isso. Mas a minha ideia aqui para você hoje é trazer simplicidade para a sua vida. E aí que a gente vai entrar, finalmente, nos melhores carboidratos e você vai entender por que são os melhores. E não tem só eles, tá? Mas eu trouxe 5 dos melhores carboidratos para que você possa comer e saber, poxa vida, isso aqui é bacana. E eu vou falar o porquê que é bacana. Então vamos começar com a nossa lista aqui. Só que antes, deixa eu ver se você tem... Só pode falar um, tá? Eu posso falar 5 porque a live é minha. Você só pode falar um. Eu quero que você me fale a sua fonte de carboidrato preferida. Pode falar que só pode uma, tá? E vale tudo, vale tudo. Se você quiser me falar assim, ó, é açúcar, beleza, é só uma preferência. Ninguém tá falando que é melhor ou não. Quero que você me fale a sua fonte de carboidrato preferido, o seu alimento preferido. A Paula já chegou aqui, ó, rasgando, ó, batata inglesa. A Rosana, pão. A Mari, Super Mari, batata. Ah, Mari, se você gosta de batata, eu também gosto de batata, Mari. Ó, a Negra Nanda, batata. A Prisona, arroz. Essa bunda tem muito arroz, Pri. A Mila, cuscuz. A Suzy, cuscuz. Pão, arroz. A Clau, arroz. Feijão, macarrão. Macarrão, açúcar, como assim? Não, peraí, eu falei brincando ali, ó. A Fernanda meteu açúcar. Não. Não. Eu duvido que você gosta de açúcar, açúcar puro. Eu duvido. Você gosta de açúcar, talvez no chocolate, o açúcar em alguma receita, no bolo, numa torta, no sorvete. Mas eu duvido que você pega açúcar e fala assim, ó. Ah, que delícia. Vou meter esse pote de açúcar aqui, ó. Duvido. Não é açúcar, não. Se são alimentos que têm açúcar, não é açúcar. Bolo, arroz, tá. Eu já vi que aqui a galera tá chutando balde, né? Bolo, inhame é uma coisa boa, né, cara? Mas eu não consigo comer inhame assim aqui no dia a dia, não tem aqui. Não temos o hábito de preparar inhame, isso aí não tem. Figo, não, trigo. Trigo, tá, você não come trigo, né? Talvez você coma algumas coisas que tem trigo junto, né? Mas enfim, já vi as preferências de vocês aqui e pelas preferências, tem muitas que já estão num caminho muito interessante. Mas eu quero começar aqui, o primeiro, tá? O primeiro alimento que eu vou falar pra você. Deixa eu explicar por que eu considero... E não tá em ordem, tá? O primeiro, um ranking, não é um ranking. Mas o primeiro que eu trouxe pra você aqui é uma fonte de carboidrato que ela é excelente pra quem tá perdendo gordura, quem quer perder barriga. Por quê? Tem uma quantidade interessante de fibras, é muito versátil para receitas,
para misturar com outros alimentos, principalmente alguns alimentos doces, ela se transforma em algo bem volumoso e tem um poder de saciedade muito grande mesmo. De quem que eu tô falando aqui? Já meteram aqui, ó, aveia, é essa queridona aqui, cara, a aveia. Eu tenho, hoje, eu já comi aveia de tudo que é jeito, tá? Mas hoje eu faço um mingau de aveia, eu uso aveia em flocos finos. É um mingau de aveia que assim, ó, não tem igual, tá? Não tem igual. É muito saboroso, é muito bom. E uma quantidade interessante dele tem muito poucas calorias. E você come, você vai ter um puta de um prazer. É um prazer absurdo, porque assim, ó, meu Deus, que delícia. É visualmente bonito, desde que você capriche o mínimo do mínimo, né? O mínimo do mínimo. Mas é fácil de fazer, é saborosíssimo. Você come e você sai limpa. Sabe como é que você come e você se sente bem? Sabe quando você come uma pizza, dá uma exagerada, você tá cheia. E aí você fala, nossa, cara, tô me sentindo meio suja por dentro. É o contrário disso. Você vai se sentir cheia e falar assim, ó, cara, eu tô bem. Eu tô bem mesmo, eu comi muito bem, eu estou me sentindo limpa por dentro. Por causa desse mingau. Só que não é algo que você vai pensar assim, ó, ai, estou em dieta fazendo essa alimentação com esse mingau. Não vai pensar isso, porque é muito bom. É muito bom. Dá vontade de comer. Alguém quer a receita desse mingau? Aqui eu tava pensando o seguinte. Essa live ela tem esse conteúdo explicativo no início aqui para que você entenda realmente a importância dos carboidratos, mas também eu vou falar dessa lista dos carboidratos e seria legal se eu trouxesse uma receita para você. Eu posso fazer, tá? Eu não prometo para amanhã, talvez, não sei se eu consigo amanhã, mas eu posso fazer um e-book. Já que a gente está dentro do desafio agora, eu poderia fazer um e-book gratuito para você que está participando do desafio, para ter pelo menos assim, ó, pelo menos a receita desse mingau que é maravilhoso e você pode fazer ele de uma maneira fácil, é barato, é saborosíssimo. Se quiserem, escreve aqui embaixo. Antes assim, ó, curte a live aqui, quero ver uns coraçõezinhos explodir e fala o que quer aqui. Só falar eu quero, tá? Eu quero quem quer essa receita, esse e-book inteiro de carboidratos e essa receita especial do mingau. Mas assim, ó, é bom, cara, é bom demais. E pensando em resultados, é ótimo, porque se você tem menos fome, qual que é a tendência? Que você fique mais facilmente dentro do seu déficit calórico. Que você consiga manter com mais prazer essa alimentação do dia a dia. Porque é muito diferente de você comer alguma coisa que ou que você acha que está funcionando ou alguma coisa que não tem tanto sabor, que não é muito bom. Então é fundamental que você coma com prazer. Eu sempre vou bater nessa tecla, coma com prazer. Então, deixa eu até anotar aqui. Vocês querem, né? Eu acho que a gente pode fazer então. A gente pode. Eu não tô vendo o coraçãozinho da live aqui. Será que tá funcionando? Vocês não estão curtindo? Vamos meter os coraçõezinhos aqui, ó. Vamos botar esses coraçõezinhos aqui. Curte a live. Deixa eu anotar aqui, porque senão eu acabo me esquecendo. Receita. Receita mais e-book. Se eu conseguir para amanhã, maravilha. Se não, amanhã que dia que é? Amanhã, quinta-feira? Talvez quinta ou sexta-feira acho que vai rolar. Pro fim de semana acho que você vai ter isso, tá? Outra coisa, a aveia, além do mingau, ela é muito fácil para encaixar em bolos. Então você pode fazer um bolo ali, bolo de banana, algum bolo de aveia, algumas receitas de bolos também que você pode fazer facilmente, você consegue fazer isso. E aí você vai dando o seu toque, né? Pode colocar cacau, põe um pouquinho de adoçante, coloca ali algumas coisas interessantes, então ela é versátil para isso também e para misturar ela com frutas. Pega ali frutas, mamão, banana, frutas, coloca ali, ó, uma aveiazinha em cima, aí você pode escolher, né? Normalmente, para quem está em déficit calórico, a farinha de aveia não é tão indicada. Por quê? Porque a farinha ela tem uma quantidade maior de carboidratos, de calorias, num espaço menor de tempo, por ser uma farinha. Então é interessante você utilizar aveia em flocos finos ou aveia em flocos grossos, caso você goste. Eu não gosto muito da aveia em flocos grossos, então eu não uso.
mas aveia em flocos finos eu gosto bastante. E tem também o farelo de aveia, que é a porção mais nobre, né, da aveia, que tem muito mais fibra. O farelo de aveia é bem interessante também. O farelo de aveia, para fazer mingau, ele acaba absorvendo muita água. Aí eu não curto muito, mas o farelo de aveia também para misturar em cima das frutas é extremamente interessante. É um pouquinho mais caro do que a aveia em flocos finos, mas é muito bacana, muito versátil. E esse mingauzão que você vai receber a receita é demais. Você vai ver que assim, ó, é aquele mingau que você come. Eu gosto de comer ele de manhã. Já comi à tarde também, mas comer ele pela manhã também é bom para começar o dia. Puta que pariu, é muito bom mesmo. Show. Alimento primeiro, aveia. Agora, o segundo alimento. Um alimento que várias falaram. Aqui, ó. Um alimento que várias falaram, que eu gosto muito mesmo. Por que eu gosto muito disso aqui? Batata inglesa. A batata inglesa é fenomenal porque você tem muito volume para poucas calorias. Muito volume para poucas calorias. Dificilmente você vai conseguir explodir as suas calorias comendo batata inglesa. Muito difícil. Você pode comer ela também de alguns jeitos. Você pode comer ela cozida na água, você pode comer ela assada, você pode comer ela com purê. É claro, quando você vai fazer um purê, ele vai ter mais calorias se você encher de manteiga e não sei mais o que lá dentro do purê. Mas assim, ó, não precisa. Se você quer colocar um pouquinho de leite ou um pouquinho de uma gordurinha ali, sem exagero, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas o purê também é mais fácil de você comer. Você não precisa mastigar praticamente, né? Ele já ali tá quase prontinho para você ingerir. Então o purê, a tendência é que se você não pesa a comida, não quer controlar as calorias, a tendência é que você coma um pouquinho mais. Vai ser um problema? Olha, dificilmente vai ser um problema, porque a quantidade de carboidratos e a quantidade que tem aqui dentro de calorias, ela é menor, ela é pequena, tá? Então, esse é um baita alimento para ajudar você a perder barriga e junto você tá ingerindo as suas fontes de carboidrato aqui, para você manter os seus músculos cheios de glicogênio. Então, o seu bumbum vai ficando durinho enquanto você perde essa gordura. Esse aqui eu trouxe como segundo alimento. Agora, o terceiro, eu vou aproveitar que eu tô aqui com a minha fruteirinha. O terceiro, a gente tá falando aqui não de banana, tá? Mas também de banana. O terceiro alimento é uma variedade gigantesca de frutas. Mamão, tá picadinho aqui já. Melancia, banana, frutas no geral são todas ótimas. Eu sei que na internet é, né, terra de ninguém, onde todo mundo tem a sua opinião maravilhosa, tem muita gente que fala mal de frutas. Eu não sei se você já chegou a ver isso. Falaram até mal do tomate. Do tomate, porque o tomate é um fruto. Falaram que o tomate engorda, não? Paciência, né? As frutas, elas ajudam demais na saciedade, trazem um mundaréu de vitaminas, minerais. As frutas ajudam no seu paladar também. Quando você começa a deixar um pouquinho de lado aquelas coisas mais açucaradas, aqueles alimentos estão extremamente saborosos, né? Que são principalmente aqueles ultraprocessados, aqueles alimentos que você sabe do que eu tô falando, aqueles chocolates, o Charge e o Lindt e Ferrero Rocher, eles são muito doces. Se você vai deixar um pouquinho de lado, às vezes você vai sentir falta desse doce. Mas experimenta, tá? Experimenta mesmo, de coração. Depois do seu almoço, depois da sua janta, ou no lanche da tarde, café da manhã junto, coloca fruta. Coloca fruta. Ah, William, tem que ter um cuidado para comer. As frutas, elas têm calorias, mas você não precisa ter medo, até porque dificilmente alguém vai comer frutas de uma maneira absurda. Você nunca vai ver alguém falando assim, ó, o problema da obesidade no Brasil é o excesso de maçã. Não, isso não existe. Então você não precisa ter medo disso, tá? É óbvio que você não vai ficar comendo do nada torto e à direito, fruta, tem mais fruta, tem mais fruta, tem mais fruta, tem mais fruta, tem só fruta. Não, mas coloca lá, depois do almoço, você vai sentir que é um doce que entra muito bem. Normalmente o seu almoço vai ser algo
salgado, acredito eu, a grande maioria almoça coisas salgadas e você coloca fruta logo depois, isso tende a fazer o quê? Encher o seu estômago, trazendo muito poucas calorias a mais. Traz o paladar doce. Então muita gente fala, né, eu preciso de um doce depois, eu preciso de um docinho. Posso comer um chocolatinho 70? Claro que você pode sim. Mas se você começa a trazer as frutas realmente para o seu dia a dia, e às vezes não é fácil, tá? Tipo, a banana é barbada, porque ela é prática demais, mas não é todo mundo que tem paciência para pegar uma melancia, cortar a melancia, pegar o mamão, tirar a semente do mamão. Tem gente que come o mamão com semente, né? Mas tirar ali a semente do mamão, separar e tudo mais, não é todo mundo que faz isso, tá? Mas vale a pena você investir 2 minutinhos nisso, se organizar dessa forma, porque o resultado, não só para a sua saúde, mas o resultado estético para o seu corpo também é demais. Ele é ótimo. E ele entra mais ou menos no rol ali da batata. Porque a maioria das frutas tem pouco carboidrato também. Algumas têm um carboidrato a mais. Por exemplo, a banana tem um carboidrato relevante. Você não vai comer 25 bananas no dia, não vale a pena. Mas a banana, ela serve para receitas, para comer pura, para comer picadinha, misturada com mingau, misturada com outras misturas. Pode ser ela com aveia também. Então, existem diversas maneiras, tá? E não tem nenhuma fruta que é proibida ou uma fruta que você diga assim, opa, peraí, essa aqui tem que ter um cuidado a mais. Se você tá num déficit calórico há muito tempo, pode ser que você experimente alimentos que tenham uma quantidade ainda mais baixa de calorias. Morangos, por exemplo, são muito pouco calóricos, custam o olho da cara, pelo menos aqui custa o olho da cara o morango, dá até uma tristeza pagar o morango, mas é um baita alimento. Frutas vermelhas, tem a possibilidade de comprar frutas vermelhas congeladas, eu não sei como é que é na sua região, aqui não é tão fácil assim, mas tem uns locais que se você talvez procurar, você pega ali morangos congelados, framboesa congelada, também costuma custar o olho da cara, mirtilo, uva é demais, não precisa ser congelada a uva. Mas a uva, para misturar em mingau, a uva, cara, se você tem problema de intestino, colocar uva, kiwi no seu dia a dia, eu falo kiwi, tem gente que fala kiwi, coloca no seu dia a dia que isso é fenomenal, é demais. Então, terceiro alimento é uma gama de vários alimentos que a gente fala aqui que são as frutas. E agora eu quero saber se tem alguém aqui que não gosta de frutas. Alguém não gosta de frutas? A Rávila falou que o kiwi tá caro demais, né? Kiwi ou kiwi, e realmente tá caro. O que? 1 quilo de morango, R$ 25? Onde é que você mora, Flávia? 1 quilo de morango bom, R$ 25? Meu Deus do céu, aqui tá 300 gramas aqui é 20 conto. Aqui é o tal triplo do preço. Nossa, morango é foda. Eu não sei se tem a época do morango que é mais barato ou não, mas aqui toda época é caro o morango, assim. E o pior é que algumas empresas aqui colocam o selinho, morango de qualidade. Aí vem os morangos tudo porcaria embaixo e em cima da bandejinha os morangos bombado, bonitão e tudo. Aí você pega, chega em casa, abre o morango, só tem porcaria embaixo. Cara, que sacanagem, né? Que sacanagem. Como é bom estar aqui. E comer as frutas também é bom. Bom, seguindo a nossa lista. O que já vimos agora? Aveia, pelo volume, pela versatilidade. Vimos a batata, pelo volume, pela versatilidade. Vimos também as frutas no geral. Agora, tá me faltando o exemplo. Aguenta um segundinho aqui. Eu quero ver se eu tenho esse exemplo aqui. Ah, eu tenho. Imagina que eu não ia ter. Eu não separei antes. Aqui já tá no final, porque aqui em casa isso faz muito sucesso. Mas muito sucesso mesmo. Temos aqui uma excelente fonte, você não sabe o que eu acho, né? Uma excelente fonte de carboidratos, um volume gigantesco para uma quantidade pequena de calorias e de carboidratos. E é muito saboroso. E também é versátil. Eu tô falando aqui. Deixa eu pegar um para mostrar para você. Abóbora cabotiá ou moranga. Isso aqui é tão bom, mas é tão bom e tem um volume tão grande. E você pode fazer purê, você pode cortar em cubos, em pedacinhos e fazer assado, em fazer cozido. Você pode fazer, como a Camila fez aqui, ela cortou em fatias
e colocou no forno. Então isso aqui fica uma delícia, dá para comer com casca também. O Luca é, assim, ó, cara, eu nem sei que adjetivo, ele é doido por isso aqui, ele adora, come as morangas assim, ó, ele vê, ele fala, ele é maluco por moranga. Então, moranga, abóbora cabotiá é excelente. Você percebe que existe um padrão aqui de alimentos que estão aí para fazer você comer muito. É por isso que me dá dó de quem quer emagrecer e pensa que tem que comer pouco. Tem que comer pouco. Cara, esses alimentos aqui, de sabor, depois que você acostuma uns 2, 3 dias, eles são muito maravilhosos. Quando você capricha na hora de fazer, eles são muito maravilhosos. O problema é, quem está acostumado a comer pizza todo dia, hambúrguer todo dia, qualquer coisa, mete um chocolate. Aí realmente vai falar assim, ó, poxa vida, não vai entrar aqui uma pizza, né, no ranking dos melhores alimentos? Não vai entrar, meu amor. Você vai poder continuar comendo sua pizza com toda certeza. Eu como minha pizza, eu como meu hambúrguer, eu como minha comida japonesa, mas nós estamos aqui falando de alimentos base para que você seja saudável, tenha resultados em perda de gordura, em ganho de massa muscular, em definição muscular. Esse é o papo aqui. Então, você começa a organizar a sua alimentação e a vida começa a mudar também. Quando você joga junto disso a parte do treinamento, cacilda, é demais a transformação. É demais realmente a transformação. Então é um alimento que vale muito a pena você ter no seu almoço, na sua janta. A Camila até gosta tanto que ela faz algumas receitas com a abóbora cabotiá, com a moranga, que são algumas receitas em liquidificador, também já fez até bolo, já fez pão com isso e fica realmente muito saboroso. E eu vou fechar aqui o quinto alimento dessa lista. Eu queria a sua ajuda para que a gente definisse o quinto alimento. Porque eu tenho algumas opiniões aqui, fica difícil. Eu não queria falar assim, o bom dos carboidratos é que tem uma gama de alimentos que são incríveis. Mas eu não queria aqui estar só impondo a minha opinião, porque eu fiquei muito na dúvida do que colocar. E o quinto não é que ele é o quinto melhor, é o quinto de 5 que eu trouxe aqui. Sabe por quê? Porque eu quero que você me ajude a escolher dentro de ótimas opções. Uma delas. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Feijão. Feijão preto, feijão vermelho, feijão carioca, feijões em geral. Que baita fonte de carboidrato. O feijão ajuda demais na saciedade. O feijão é cheio de componentes excelentes para a sua saúde. Ele é tudo de bom. Qual que é o problema do feijão? Tem gente que gosta de colocar um tempero aqui, acolá. Só que o tempero, às vezes, não é só um alho, uma cebola, um temperinho verde. Aí acaba colocando algumas carnes muito gordas. Tem gente que coloca calabresa, bacon no feijão. Aí o problema não é o feijão, é o jeito que foi preparado. Então, se você tornar o feijão algo extremamente calórico, que você enche de óleo para fazer, refogar ali o alho e a cebola e colocar tudo que é coisa dentro do feijão, tornando ele quase uma feijoada, aí fica um pouquinho mais complicado. Não é para o dia a dia. Não é para o dia a dia. Mas o feijão em si, com alho, a cebola, refogadinho, com um temperinho verde, cara, isso é demais, além do sabor. Então eu ficaria aqui entre o feijão, tá? Entre o feijão. Quando eu falo de feijão, eu poderia colocar a lentilha no mesmo combo, falar que é parecido? Poderia. Por isso que é tão difícil trazer só 5. Então eu colocaria aqui feijões, lentilhas, junto, tá? Aí eu vou querer ver a sua opinião depois. Vamos fazer meio que uma votação aqui. Agora, outro, eu não tenho aqui exatamente igual, mas vai representar aqui, tá? Por que eu não tenho igual? Porque eu estou sem a aparelhagem para fazer. Cuscuz. Isso aqui não é o flocão, tá? Isso aqui é farinha de milho, mas é uma farinha de milho para fazer polenta e tudo. Então, assim, não é o flocão. Quando a gente se mudou, a gente perdeu a nossa cuscuzeira.
Tá? Não que nós perdemos, eu tenho ela ainda. E a minha cuscuzeira ainda, ela foi um presente da Marluce, que ela via que quando eu viajava, a Marluce, que é minha cascuda há vários anos, quando eu viajava, ia para os hotéis, as viagens que eu faço, eu sempre comia muito cuscuz e falava, meu Deus, eu amo cuscuz e tal, só que eu não fazia em casa. E eu sei que dá para fazer no micro-ondas, dá para fazer de um outro jeito, mas cara, eu não fazia, simples assim. Ela mandou para minha casa, descobriu o meu endereço, mandou para minha casa, o nosso apartamento antigo, e ela mandou a cuscuzeira. Só que aqui, o apartamento aqui, ó, a gente pegou, deixa eu ver se dá para mostrar para você, esse edifício aqui, ó, mas esse fogão aqui, ó, tá vendo? Esse fogão de indução. E esse fogão de indução precisa de uma cuscuzeira diferente. Uma cuscuzeira também que esteja apta para fazer o seu trabalho nesse fogão. E a gente não comprou ainda. Então o cuscuz é excelente fonte de carboidrato para quem quer perder barriga, para quem quer perder peso, para quem quer preservar e ganhar massa muscular, porque ele tem muito volume, o cuscuz cozido já prontinho, tem um volume bem interessante, tem um poder de saciedade muito bom. E aqui eu só pediria também um cuidado para você, cuscuzeira, principalmente aqui as minhas cascudeus aqui, minhas cascudas do norte, do nordeste, principalmente do nordeste, né? Cuidado no preparo. Eu acho o cuscuz tão bom, que para mim ele só com sal e um ovinho, alguns ovos eu acabo comendo, né? É sensacional. Mas tem gente que enche de manteiga, e aí tem várias misturas, né? Coloca até açúcar. Eu nunca comi cuscuz doce, eu nunca provei. E nem tenho vontade. Mas tem que ter o cuidado, que é mais ou menos um cuidado que tem mais ou menos um cuidado que você precisa ter com o feijão. Do jeito que você acaba preparando as coisas, que você acaba adicionando o cuscuz, é a mesma coisa. E eu defendo tanto o cuscuz ele é tão saboroso, ele é tão bom, que nem precisa ter muita mistura. Colocar ele ali, um salzinho e muitas vezes um risquinho de azeite de oliva, a mistura com o próprio ovo, já fica sensacional, é bom demais. Então nesse quinto aqui, ó, já falamos de feijões, falamos da lentilha, falamos do cuscuz e tem também, e eu não vou deixar ele de fora, não vou deixar de fora, e brigo com quem quer deixar ele de fora, que é o pão. O pão. O pãozinho pode ter sim. William, o pão branco pode. O pãozinho francês, lá no Rio Grande do Sul, a gente chama de cacetinho. Aí eu falo que eu gosto muito de um cacetinho, as pessoas já me olham diferente. Se eu tô de rosa e falo que eu adoro um cacetinho, as pessoas falam, é mesmo. E eu adoro realmente um cacetinho. Eu adoro o pão francês, o pão branco. Porém, é farinha branca. Você não vai poder comer? É claro que você pode comer. Ainda mais se estiver dentro de um contexto onde você coma muitos vegetais, muitas frutas, muitos legumes, onde você se alimente bem, não tenha um excedente calórico. Então o pão ele pode fazer parte desde esse pão branco, mas sabendo que o pão branco não é o mais saudável, não é um alimento realmente muito saudável. Não é, tá? A questão é, pode estar na alimentação? Pode. É o mais saudável dos pães? Não é. Nós temos opção de pães integrais também, que é bem interessante. Nós temos opção de pão de fermentação natural, muito bom. Principalmente se você tem ali algum probleminha com o glúten, vale a pena tentar até o pão de fermentação natural. Se você é celíaca, não, né? Mas tem gente que não se dá muito bem ali com o glúten, se sente um pouquinho inchada. A Camila é uma delas, a Camila não é celíaca, mas ela não se dá muito bem com glúten. Mas o pão de fermentação natural, ela consegue mandar muito bem. Então é bem interessante. E também ali, comer uma quantidade pequena, ele acaba ajudando mais a ficar saciada. Se você pensar num pão branco, às vezes ele demora até deixar você mais saciada. Às vezes um pão branco, para mim pelo menos, um pãozinho branco, de um tamanho interessante, ele não é suficiente. Então é uma coisa que eu gosto de comer uns 2, 3, então eu prefiro comer de vez em quando. E no meu dia a dia mesmo, eu utilizo pão integral ou pão de fermentação natural, quando a gente tem, que não é tanto assim no dia a dia. Então aqui no quinto alimento, a gente teria que decidir aqui. Não precisamos decidir, né? É só uma questão aqui, uma brincadeira que a gente faz aqui na nossa live, mas ficaria entre feijão, lentilha, o cuscuz ou o pão. E o que você acha disso?
Qual desses você tem preferência? Eu não estou falando para me falar assim, ó, preferência porque eu acho que eu vou ter mais resultado. Quero saber a sua preferência de sabor. O que você acha aqui? Ó, a Flávia perguntou, e a mandioca? Sensacional. Mas o que é o lance da mandioca, do aipim, da macaxeira? É um ótimo carboidrato, mas para quem está querendo perder barriga, cabe na dieta, cabe na alimentação, cabe. Mas você não vai poder ter tanto volume assim, porque ele tem muita quantidade de carboidrato dentro de uma porção, e aí você vai ficar um pouquinho mais limitada na hora de comer. Então eu não traria ele para os meus 5 melhores alimentos para perder barriga. Agora, mais uma vez, ele pode estar dentro de qualquer tipo de alimentação, é um alimento muito bom, mas ele encaixa mais para quem está ganhando peso, para quem está em superávit calórico, porque é mais fácil de ingerir mais calorias. Então é uma ótima opção sim. Eu não traria ele para o meu 5 não, tá? Porque ele não combina com aquilo que eu acredito que seja mais coerente para quem está querendo perder e precisando perder mais gordura. Mas é um ótimo alimento, tá? E aí, pão, aveia, fruta, cuscuz, normalmente coloca o frango desfiado, baita misturinha também, né? Você já coloca uma proteína ali, fica muito bom. Teve uma cascuda que me ensinou a fazer um cuscuz com pimentão picadinho, vários tipos de pimentões picadinho, ficou assim, ó, demais, ficou uma delícia. Batata doce também é uma boa fonte, sim, ótima fonte, mas aqui eu trouxe também, eu não trouxe a batata doce, porque eu não quis trazer 2 batatas, mas ela pode fazer parte, sim, com toda certeza, ela tem um pouquinho mais de carboidrato do que a batata inglesa, mas ela pode, com toda certeza, fazer parte disso. Eu, particularmente, o sabor não me agrada tanto, mas se você gosta, tá show de bola. Ela encaixa muito bem na alimentação, muito bem mesmo. Poderia estar entre os 5, com toda certeza. Não está no meu entre os 5, no meu top 5 aqui, porque eu não costumo consumir. Mas se eu costumasse consumir, estaria dentro. O Luca, por exemplo, é um apaixonado por batata doce, então tá super dentro, sim, é um ótimo de um alimento, tá? E por isso que a gente volta àquela minha fala de antes, onde eu falei aqui que o principal é você entender que existem inúmeros carboidratos que se encaixam no seu dia a dia. Esses são os mais comuns, os mais baratos, os mais versáteis e os que apresentam grande volume para pouca quantidade calórica. Por isso que eu trouxe esses daqui de hoje. E aí? Batata doce, ó, me dá azia, eu não gosto, eu também não gosto muito. Ó. Banana da terra também é interessante. Entra também como fruta, banana da terra também é uma fruta. Das diversas opções de fruta também. Agora, como é que você prepara a banana da terra também? Tem gente que faz um preparo mais gorduroso para comer ela, num purê de banana da terra e acaba colocando algumas gorduras a mais. Tem gente que só deixa ela mais cozida e come também com um pouquinho de sal em cima, fica sensacional. Então tem que ver o preparo também, mas tá super dentro a banana da terra. O inhame, mesma coisa, tá? Inhame também é outro alimento que encaixa muito bem. Ainda mais se você prepara igual prepara a batata, é um ótimo alimento, é um ótimo carboidrato. Por que eu não trouxe aqui também? Por causa que não está no meu dia a dia. Não é uma live sobre mim, não, mas é algo que eu trouxe muito do meu dia a dia para você aqui, para ajudar você, até pela praticidade. Agora, se inhame faz parte do seu dia a dia, pode ter certeza que é um belo alimento, uma bela fonte de carboidratos para você ter no seu dia a dia. Mas, mais uma vez, cuida com o preparo. O jeito que você prepara, o jeito que você mistura, mas é um baita de um alimento, tá? E eu queria aqui perguntar para você, estamos combinados com o nosso e-book, com a receita? Eu não passei a receita aqui do mingau, do super mingau poderoso, seca a barriga e endurece bumbum. Vamos patentear o mingau assim. Se tá tudo certo, só me fala aqui a última vez. Sim, está tudo certo. Só me fala um sim aqui se você quer mesmo. E aqui, aproveitando, enquanto você me responde, a Kênia perguntou, a tapioca. A tapioca entra muito aqui naquele sentido de dá para comer? Dá para comer. Mas cuidado com a quantidade. Porque é fácil demais você perder a mão na tapioca. Tem gente que vai fazer uma tapioca, pega uma frigideira de um tamanho interessante, coloca aqui bastante tapioca, tapioca saborosíssima, é fácil de comer, às vezes come uma, come duas. E aí o problema é que a tapioca tem muito carboidrato por porção. Só isso. Pode estar dentro, mas não seria
dos melhores carboidratos para você manter em déficit calórico. Agora, se você me fala assim, não, eu como uma crepioca, eu uso uma quantidade moderada, tá tudo certo aqui porque eu não exagero. Beleza. Analisar contexto é muito mais importante. Mas por que eu não trouxe a tapioca também? Ela é fácil de fazer, ela é prática, porque na comparação com os outros me trazem muito mais benefícios, tem mais fibras, tem mais volume, mais vitaminas, muito mais compostos interessantes para o corpo, para o organismo, do que a tapioca. Então os outros são alimentos muito mais robustos do que a tapioca. O principal disso tudo é você entender que não existe proibição. Não existe isso. Ah, é proibido isso. Não, não é proibido. Não tem nada que é proibido. Mas você tem que ter o cuidado com o exagero, o cuidado com as porções. E tem que pensar muito mais em o que é proibido. Não. Você vai ter que trocar com o que eu posso estar mandando para dentro. É uma alimentação mais inclusiva. Antes de pensar em cortar, pensa em botar o mamão, em botar moranga, em botar mais melancia, botar frutas no geral, botar batata, botar aveia, pensa em comer mais feijão. Isso tudo vai fazer com que você tenha uma cabeça diferente para encarar o processo de perda de gordura, o processo de emagrecimento, o processo de perda de peso, o processo de ganho de massa muscular, o processo de ficar mais bonita, pelada. Pode ter certeza disso. Mudar essa cabeça de coisas proibidas com deixa eu botar pra cá. Sabe que se você se encher, entre aspas, né, de fruta, se encher de feijão, de boas proteínas, se encher desses alimentos que a gente conversou muito hoje, vai sobrar pouco espaço pro resto. E quando você comer o resto, não vai fazer mal para você. Você vai conseguir ter muitos resultados assim. A alimentação ela é muito mais simples do que a gente imagina. Ela é muito mais sobre incluir alimentos do que sobre eliminar. É claro que você precisa primeiro pensar em incluir para depois estar eliminando ou pelo menos moderando. Eliminar, eu diria que não precisa eliminar nenhum, a não ser que algum faça muito mal para você. Senão é tudo este equilíbrio e esse tipo de pensamento de inclusão. Amanhã nós temos a nossa live número 4. Amanhã você vai aprender como treinar com pouco tempo. Isso serve, mesmo que você tenha muito tempo, vai ter um dia que você talvez queira treinar em pouco tempo e ter o mesmo ou até mais resultados. A gente vai voltar para a academia amanhã, lá para Cascugim, teremos estratégias práticas e a nossa última live de aquecimento para o desafio Definição 30+. Meu compromisso com você aqui é fazer com que você receba o seu e-book. Claro, isso aqui é para as inscritas no desafio, né? O seu e-book de carboidratos junto com a receita do Super Mingau Seca Barriga, Aumenta Bumbum. Você vai receber isso. Eu não consigo prometer até sexta-feira, mas eu quero fazer o mais rápido para você com toda certeza, para que você aproveite isso e possa até utilizar algumas dessas receitas no nosso desafio, que começa segunda-feira agora. Como faz para me inscrever no desafio gratuito, William? O desafio você se inscreve falando aqui desafio, só comenta desafio que eu vou mandar uma mensagem para você no direct com o link de inscrição, aí você se inscreve e entra no grupo de WhatsApp e não sai. E mais um recado super importante, tá? Eu abro vagas para o Definição Extrema só para mulheres na segunda-feira, dia 21 de julho. Eu não vou entrar em contato com ninguém de maneira nenhuma oferecendo nada antes desse dia. Então assim, ó, mandei mensagem para você, tem a fotinho do William no WhatsApp, não sou eu. Você tem os números aqui, os números que eu entro em contato estão aqui também salvos no meu Instagram, ali nos destaques. Você entrou no meu perfil, tem ali nossos números, são só aqueles números. Mas eu já garanto para você, eu não vou chamar você para oferecer nada. Eu vou chamar, vou entrar em contato com você nesse tempo pelo WhatsApp, pelos grupos e de vez em quando eu mando uma mensagem individual, mas eu não vou oferecer nada, não tem surpresa, não tem super promoção relâmpago que você foi selecionada, não terá. É só no dia 21, nós estamos preparando toda a equipe para receber vocês no dia 21 as novas cascudas oficiais. Como faz para se inscrever, William? Quando chegar mais perto da data, eu dou todos os detalhes, eu explico direitinho os valores, a promoção. Talvez tenha alguns presentinhos para as primeiras inscritas, explico tudo, todos os detalhes do programa, tudo para você também. Então, vejo você amanhã, 8 horas da noite, sem falta,
para você descobrir como treinar com pouco tempo e ter mais resultados. Um beijo, obrigado por ter acompanhado e até amanhã.